Sua alimentação está te intoxicando e você não se deu conta disso. Isso por quê? Porque a gente vive em um sistema, em um padrão alimentar considerado como saudável, que na realidade não tem nada de saudável. Isso porque o marketing das indústrias é muito forte na sua cabecinha. Você está acostumada a ir ao supermercado e olhar a prateleira do diet, do light, do fit, e isso não é um alimento que gera nutrição nas suas células. Isso, na realidade, gera uma inflamação crônica silenciosa que a longo prazo pode estar trazendo todos os sintomas que você sente aí e que ninguém resolve. E o que seria, de fato, uma alimentação saudável e nutritiva? E isso, minhas queridas, vai além do comer alimentos naturais. Isso depende de vários fatores. Depende do fator se a sua fome está sendo respeitada, se a sua saciedade está sendo respeitada, se a sua cronobiologia está sendo respeitada. E eu vou ensinar tudo isso nesse vídeo. Respira e vamos! Para quem não me conhece, eu sou Bianca Chagas, nutricionista holística e terapeuta de mulheres. A minha missão é levar liberdade, liberdade no modo de alimentar, liberdade no modo de pensar, liberdade no modo da sua essência vibrar no mundo. E parece sutil, parece fácil, mas é só olharmos ao redor para percebermos que estamos longe disso. Então, a cada mulher que eu consigo libertar e trazer para a saúde plena de todos os corpos, físico, mental, emocional, energético, para mim já é uma conquista. E o que realmente traz saúde para os seus corpos? Vamos entender como funciona a nossa biologia, o nosso sistema digestivo e o chamado do nosso corpo para comer ou pausar. E todas as duas modalidades são inertes ao ser humano. A fome é um sinalizador claro de que o seu corpo físico precisa de nutrientes e de energia para suprir a demanda do dia a dia. Então ele manda um chamado de fome, fome real, fisiológica, que a maioria das vezes e das pessoas estão com esse sinalizador apagado, adormecido, porque estão vivendo no condicionamento do relógio. Então, acorda, toma café da manhã, porque te ensinaram que você precisa tomar café da manhã, porque o café da manhã é a refeição mais importante, não é mesmo? Quem nunca ouviu isso? Vai trabalhar, bate meio-dia, 1 hora, sai para almoçar, porque é a hora do seu almoço. Café da tarde, eu preciso comer um lanchinho, afinal de contas, saco vazio não para em pé. Chego em casa, às vezes tarde da noite, enfio um congelado no micro-ondas, hora do jantar. E quiçá ainda uma ceia antes de dormir. Esse é o padrão normal, comum da sociedade. Mas não quer dizer que seja o padrão saudável do seu corpo. O nosso corpo, ele é um ser vivo e ele está inerente, né, ao clima, às necessidades biológicas e nutricionais do seu corpo, e isso muda a cada dia, depende do seu padrão de movimento. Às vezes você se movimenta mais, às vezes você se movimenta menos, depende do seu ciclo lunar, do seu ciclo menstrual. Dependendo dele, você sente mais fome ou menos fome porque você está mais ativa, mais propensa à expansão ou mais introspectiva, e isso vai se interferir no seu padrão de fome. Depende do seu sistema imunológico. Se o seu corpo está lidando ali com um vírus, uma bactéria, uma célula cancerígena que apareceu e ele precisa combater, ele vai diminuir a fome para colocar a energia que ele precisa naquele sistema, e o sistema digestivo demanda muita energia do corpo. Depende do seu padrão mental. Às vezes você está estudando mais, trabalhando mais, se dedicando mais a algo que demanda mais energia mental, você vai sentir mais fome.
ou menos fome. Então, a gente parar e sentir a necessidade do nosso corpo é condição sine qua non para o nosso corpo estar nutrido ou intoxicado. Como assim, Bia? Toda vez que você come sem a fome real, só porque bateu o horário do relógio e você está condicionada a esse sistema, o seu corpo está menos apto a digerir bem, a degradar, assimilar. Isso porque se você não está com a fome fisiológica, a fome real do seu organismo, o seu ácido clorídrico está menos ativo, as suas enzimas digestivas estão menos ativas, o seu microbioma está menos propenso a fazer o papel que ele precisa fazer ali dentro do seu corpo para receber e para fazer com que esse alimento realmente seja transformado em nutrientes, em micronutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos dentro da corrente sanguínea. Então, quando isso não acontece e você segue ali o padrão da normese de comer só porque bateu o horário do relógio, a chance desse alimento virar toxina porque ele não foi digerido completamente, não foi degradado lá dentro do seu intestino e não virou nutriente na célula, ele sobra resíduo. E toda vez que sobra resíduo, a chance disso virar toxina é grande. E aí que tá a grande jogada. Isso pode também acontecer com um alimento saudável, com uma batata doce, com um pedaço de carne, com ovos, não necessariamente com um alimento ultraprocessado e industrializado. E é claro, e é óbvio, que o alimento ultraprocessado e industrializado tem um impacto pior nas suas células e na sua digestão. E aí vai depender se você tá com fome ou não. Se você tá com fome e opta por um fast food ao invés de um prato de carne com boas gorduras, com sementes, com frutas, né? É meio óbvio de se falar que isso vai ter um impacto pior. Mas o assunto desse bate-papo não é sobre alimento ultraprocessado e industrializado versus alimento natural. Óbvio que o alimento natural da terra, com energia vital, com prana, com nutrientes vivos, vai ser melhor para o seu padrão nutricional e para te gerar menos intoxicação, ok? Mas o horário que você come, a sinalização de fome e saciedade que você não está respeitando, porque isso foi desativado no seu corpo ao longo do tempo, por dietas restritivas, por comer a cada 3 horas, por seguir um padrão alimentar dito como normal, ou porque alguém calculou um horário, um alimento e uma quantidade para você e você seguiu isso por muito tempo, o seu corpo é como se ele ficasse adormecido. Ele deixa de perceber os padrões de fome real e de saciedade. Você fica no piloto automático da alimentação. E isso gera intoxicação. E essa intoxicação a longo prazo gera os sintomas que você está sentindo aí. Dor de cabeça constante, alternância de humor, alteração do padrão de sono, você não dorme bem, consequentemente você acorda cansada, ou você tem aquela névoa mental, aquela confusão que você não consegue se concentrar, não consegue sentar, trabalhar, produzir, ser criativa, ler um livro. Você não consegue ter momentos em que você sente que você precisa de pausa e que você sente que você precisa se doar para a criação do que você quer colocar no mundo. Isso é um sintoma de que o seu corpo está inflamado. Isso não é só a correria do dia a dia. E é óbvio que a correria do dia a dia, essa desconexão com você mesma, com o sistema natural de se alimentar, de descansar, de pausar conscientemente para respirar por 3 minutos, gera essa inflamação. Mas o que a gente precisa desconstruir aos poucos é esse apego com a alimentação tradicional que a gente vê aí, inclusive indicada pela nutrição padrão, que é você comer a cada 3 horas, que é você contar a caloria, que é você pesar o seu alimento, que é você seguir um cardápio
predestinado por um computador. Quando o seu corpo é a tecnologia mais inteligente que tem nesse planeta. O nosso corpo é muito sábio, ele é muito inteligente e ele sabe o que ele precisa comer, que tipo de alimento ele precisa comer, porque o que está faltando de nutrientes nas suas células, nos seus órgãos, no seu sistema, ele intuitivamente mostra para você. Então, sabe aquela vontade repentina que te dá de comer melancia? Ou de comer um alimento mais gorduroso? Ou de comer um alimento mais leve? É o seu corpo intuitivamente falando para você o que ele está precisando. Mas aí você está apegada em um cardápio, em uma contagem de calorias que um computador predestinou para você sem saber o que o seu corpo intuitivamente ia estar precisando. E aí você vai lá e ao invés de entregar melancia ou uma castanha ou um abacate ou uma carne, você entrega ali um alimento, uma salada com peito de frango, ou um pão integral com queijo branco, ou você entrega uma coisa que não tem nada a ver. E o pior, limita o seu corpo àquela contagem de caloria. Então você não respeita a saciedade do seu corpo, você para de comer quando você ainda está com fome, o seu corpo ainda está demandando consumo energético, ou você come além da conta porque aquilo está estabelecido e naquele momento o seu corpo está pedindo pausa, está pedindo respiro, está pedindo silêncio, está pedindo menos e aí você vai e entrega mais. E o que acontece com esse mais? Vira toxina. E o que acontece também com esse menos que você entregou? Vira cortisol, porque toda dieta restritiva a longo prazo vai ser um gerador de estresse físico, mental e emocional. E isso, minhas queridas, é um grande impactador para você não emagrecer. O cortisol elevado constantemente causa resistência insulínica e isso dá assunto para uma outra live. Então, se você quer saber sobre isso, comenta aqui. Quero saber mais sobre o excesso de estresse, resistência insulínica e o impacto do meu emagrecimento. E o que acontece? Conta para mim. O que acontece na maioria das vezes que você busca uma dieta nova, às vezes até com acompanhamento profissional, e aí você recebe um cardápio, você recebe um plano alimentar e você começa a fazer aquilo e você coloca dedicação total naquele momento e chega uma hora, depois de 2 semanas, 3 semanas, você não aguenta mais aquele padrão alimentar, porque a dieta é monótona, porque você está passando fome, porque está gerando estresse e demanda do seu corpo que não é natural, é antinatural. E aí você abandona tudo, recupera os quilos que você perdeu e, na grande maioria das vezes, 1 quilo ou 1,5 quilo a mais do seu ponto de partida. Isso é o que mostram os estudos. Dieta restritiva baseada em caloria não se sustenta e não funciona. Você volta a recuperar o peso e você ganha mais peso do que o seu ponto de partida. E eu tenho certeza que não é por falta de vontade, não é por falta de disciplina, não é por falta de dedicação. Eu sei que você vai de coração aberto, com todo o foco para a dieta, para a academia, e você termina frustrada e recuperando tudo que você perdeu. E isso não é culpa sua, isso é o seu corpo mostrando para você que você está jogando contra. Os seus hormônios estão descompensados, você não está respeitando essa tecnologia que é muito mais sábia do que um computador que gera ali uma dieta baseada em caloria, em restrição. E aí você fica nesse círculo vicioso, chovendo no molhado, ano após ano, e o pior, cheia de sintoma
que a maioria dos profissionais ou vai dizer que é coisa da sua cabeça, ou vai dizer que é da idade e você tem que se conformar, afinal de contas você já é uma mulher 40 a mais, né? E tá sofrendo aí, passando pelo processo da perimenopausa, ou do climatério, ou da menopausa, e é assim mesmo, você tem um rótulo ali de validade e já tá sendo, já tá deteriorando, quando não. Quando isso é mentira absoluta, quando você aprende a ouvir o seu corpo, a entender as necessidades dele, a respeitar com inteligência e, obviamente, você vai precisar de um acompanhamento, de alguém que está na contramão dessa caixa, dessa normese, desse padrão dietético para te colocar de novo no trilho certo, para que você consiga entender os sinais do seu corpo, jogar a favor, para a partir daí seguir sozinha, vai ser necessário. Porque você já está tão acostumada, a sua mente já está tão condicionada a seguir aquele padrão que você acha e que você acredita piamente que é o certo e que é o normal, mesmo que o resultado seja um fiasco, e que você tá vendo, sentindo no teu corpo, na tua energia, na tua mente, no teu contentamento com você mesma, que não é, e você não consegue enxergar que o erro está ali. Então, quando eu falo, tudo que você coloca para dentro da boca, tudo que você se alimenta, ou vira nutriente, ou vira toxina, e isso vai além do comer saudável, do não comer saudável, é sobre isso. É sobre respeitar o seu silêncio, os seus momentos de jejum, os seus momentos de comer, o que comer, quanto comer. Quando você entende isso, quando você quebra essas correntes e essas caixas e fala, ops, tem algo realmente diferente aí que não me contaram, porque não querem que eu saiba, afinal de contas. E você começa a trilhar esse caminho e você começa a deixar o seu corpo se reequilibrar nesse padrão, você vai recuperando a orquestra hormonal que vai jogar a seu favor, você vai reequilibrando o seu microbioma, a sua saúde intestinal, que é quem manda em tudo, você vai destravando o seu emagrecimento sem precisar sofrer, sem precisar seguir um cardápio que sabe Deus da onde que veio, de um conhecimento totalmente fora da saúde celular que você é programada ancestralmente. E você para de seguir isso. E você começa a perceber que naturalmente o seu corpo vai fazendo esse movimento de se reequilibrar. Ele vai perdendo peso quando ele precisa perder, ele vai perdendo gordura onde ele precisa perder, ele vai melhorando o seu padrão de sono porque você está mais equilibrada, produzindo menos cortisol, mais consciente da sua essência, dos seus sentimentos, dos seus padrões. Você vai começando a identificar até os seus padrões alimentares. Por que você foge para um chocolate toda vez que se apresenta uma dificuldade, um desafio na sua vida? Porque ali é um lugar conhecido, é um lugar quentinho, é um lugar aconchegante. Então você se volta para aquilo para não encarar. E quando você destrava esse lado saudável de verdade, até o seu padrão de encarar o desafio muda. Porque o intestino, ele manda no cérebro. E se seu cérebro tá bugado, você tá aí cheia de condicionamentos, você vai também manter os seus padrões de atitude no resto das áreas da sua vida. No seu relacionamento, no seu trabalho, nas mudanças que você precisa fazer. Então tá tudo ligado. Nós não somos bloquinhos, gavetinhas que a gente abre e fecha, mexe aqui, trabalha aqui. A gente é um contexto inteiro, holístico. E para a gente estar plena, vibrando na nossa maior luz, na nossa plenitude saudável, aquela que você chega no fim do dia, ou chega no começa o seu dia falando, eu tô bem, eu tô pronta, os desafios sempre vão acontecer, mas eu tô disposta a enfrentá-los, dando o meu melhor, que não necessariamente é o perfeito. Então esse bate-papo breve hoje é para que você comece a refletir sobre os seus padrões, sobre
os seus condicionamentos, sobre o que você acredita. O pior, você acredita nisso tudo porque você acredita ou porque plantaram uma semente dentro de você e você foi na onda? Os famosos ovos de cuco, né? Aquele passarinho que choca o ovo do outro e no final das contas acredita que é dele. Plantaram na sua cabeça que comer a cada 3 horas é o saudável, que comer uma barrinha de cereal no meio do dia acelera seu metabolismo, que você precisa comer mesmo sem fome. E aí você está seguindo isso anos a fio. Mesmo que o resultado não seja o que você espera. E aí você está se culpando. E aí você está colocando a culpa na sua genética. E aí você está colocando a culpa em todo mundo. Mas está se sentindo mal. Então, esse vídeo aqui, como a minha missão é gerar liberdade, eu quero que você pense. Em um primeiro momento, pensa, raciocina. Se fez sentido isso que eu te falei, comenta aqui. Qual foi a maior sacada que você teve ou a maior dúvida que você teve, porque eu vou te responder. E começa a sentir o teu corpo de uma maneira diferente. Começa a observar os padrões que você tem no dia a dia, no automático, que estão te levando a ir na contramão da saúde que você está buscando. E se você quer o meu acompanhamento de perto, analisando você como um ser vivo, holístico, que tem sentimentos, que tem um estilo de vida, que tem um padrão alimentar, que tem exames bioquímicos de sangue que mostram, às vezes, diferente do que você está seguindo, que mostra um padrão inflamatório, que mostra o intestino já desregulado, para que você comece a trilhar um caminho diferente, com menos sofrimento, mais natural, usando o jejum como ponto de partida de escuta do teu corpo e de conexão espiritual, me chama, me manda uma mensagem que eu te explico como funciona tanto a consultoria, tanto a mentoria, que é um período maior que você fica comigo, como a consulta individual, online e presencial para quem está em São Paulo. Então, se você não está inscrita nesse canal, se inscreve, curte, para que o algoritmo da rede entenda que esse assunto pode ajudar outras mulheres. Compartilha com aquela sua amiga que vive naquela roda de Sansara, naquela rodinha do hamster, fazendo tudo igual e tendo resultado muito ruim. E aí, acabando o ano, frustrada. Estamos em novembro, começa aquele corre-corre de dieta e de academia para conquistar a melhor forma, para colocar o biquíni na praia, e o caminho é outro. Eu te garanto, porque eu vivo isso, eu tenho 47 anos e eu tô plena e saudável dentro do meu corpo, da minha pele, sem contar caloria, sem seguir cardápio, mas nem sempre foi assim. Eu já fui a doida da academia, eu já bati comida no liquidificador para bater meta de caloria e isso me fez muito mal. Então, te espero no próximo vídeo e comenta aqui o que você ainda não entendeu ou qual foi a sacada desse vídeo que te fez pelo menos parar por um minuto e pensar, raciocinar direitinho como você está jogando contra o seu corpo e contra a saúde que você tanto busca. Beijo!